Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui nós estamos para mais um culto online, nossa quarta online, para louvar a Deus, interceder em nome de Jesus e também ouvirmos mais uma graciosa entrevista. Hoje, como você viu aí no anunciado na capa do nosso vídeo, missionário Silvio e a sua esposa Márcia, que estão na Tailândia. Aguarda aqui mais uns minutinhos, vamos orar, vamos ouvir um louvor, vamos louvar ao Senhor, depois ouviremos esta palavra entrevistada para conhecermos mais um missionário que tem feito a obra de Deus lá, na Ásia, tão longe daqui, mas um testemunho de vida e da obra de Deus que ele tem feito. Amém? Fique aí conosco para ouvir mais esta entrevista. E oremos também por esta família de missionários, certo? Vamos orar, buscar a palavra do Senhor e estarmos juntos nessa noite. Glória a Deus. Diz o Salmo 77, o verso de número 14. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório teu poder. Repetindo apenas o verso de número 14, Salmo 77, verso 14. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Que bom? Amém? Que legal, Deus tem feito maravilhas no meio do teu povo. Tu és um Deus de maravilhas. Deus opera maravilhas, opera poderosamente na minha e na tua vida, conforme o saber de Deus, o que é o melhor para mim e para você. Nem sempre o que ele faz é o que nós queremos, mas o que ele faz é sempre o melhor. Amém? Vamos ficar com esta palavra de bênção? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Oração que não pode faltar neste lugar. Oração que... Deixa a musiquinha aqui. Oração que temos que ter todos os instantes, especialmente no momento de encontro de culto, certo? Vamos buscar ao Senhor e orar pela nossa vigília do MNO. Vai acontecer agora dia 5/3, na passagem de 4 para 5. Você então, em nome de Jesus, 00:01, 0 horas, começa a vigília de oração 24 horas. Aqui na IPA de Tupi também vamos fazer um relógio de oração para que esse dia todo a igreja esteja em oração. A Igreja Nacional estará em relógio de oração. Teremos várias palavras com membros da diretoria e coordenadores do MNO fazendo aí um intercalo, aí, uma entrevista, um momento de conversa e de estudo da palavra. Então teremos um dia maravilhoso na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar pela vigília, para que Deus continue abençoando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eita, nós! Covid, sai! Vamos lá? Interceda aí junto comigo por estas causas, ok? Pai de amor, em nome de Jesus, nós oramos, buscamos a tua presença, porque confiamos no Senhor. Confiamos que o Senhor pode fazer maravilhas, o Senhor faz maravilhas. O Senhor é poderoso. Tua palavra acabou de nos dizer que o Senhor opera maravilhas entre os povos. O Senhor tem feito e mostrado o teu poder no meio da tua igreja. Daqueles que creem e daqueles que não creem verão o teu poder e te conhecerão. Pai de amor, em nome de Jesus, nós não vamos parar de orar enquanto a tua mão não se manifestar poderosamente contra este vírus, contra essa crise, contra esta pandemia, contra, ó Pai, tudo aquilo que está destruindo famílias, vidas, instituição, a escola, a igreja, de um certo modo, está sendo prejudicada, a comunhão dos irmãos, o emocional, os profissionais da área da saúde já estão estafados. Pai,
tantas coisas que isso tem acarretado, põe a tua mão de graça e poder. Faça com que essa história se reverta em nome de Jesus. Oramos para que esta palavra de obras do Senhor continue sendo feita no meio do teu povo. É o que oramos assim em nome de Jesus. Oramos pela vigília. A IPI, esta igreja que amamos e pertencemos, tem se colocado de joelhos, tem orado, clamado 24 horas incessantemente. Estado na tua presença, Pai. O Senhor vai ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, o clamor do teu povo. Ouça, Senhor, em nome de Jesus, o clamor da tua igreja. Pai, essa igreja tem trabalhado em prol do teu reino. Tem buscado ser fiel a ti. Ouça o clamor desta igreja. Não é o clamor de um destes, são mais de 1000 intercessores orando. Deus, ouve o clamor desta tua igreja. Não por mérito da igreja, mas é porque estamos sedentos de cura, desejosos por esta cura, uma cura de uma nação. Oramos. Vem, Senhor Jesus, fazer a tua obra, em nome do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, vamos ouvir o louvor da igreja de Tupi, gravado na semana passada. Agora nós estamos aqui. A participação de você, Igreja do Senhor Jesus. Vamos juntos? Vem, Senhor Jesus, curar a nossa terra, a nossa nação. Faça dessa canção uma oração em nome do Senhor Jesus, intercedendo por nossa nação, contra esta crise, em favor do nosso presidente, dos nossos políticos. Que Deus faça a sua justiça. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu amo esta canção porque nos coloca em louvor, falando ao Senhor Deus, sara esta nação, sara. Nossa nação precisa ser sarada na sua educação, as escolas, universidades, precisa melhorar. Nós precisamos sarar nossa segurança, crime, drogas, tráfico. Precisamos sarar na corrupção. Precisamos sarar da corrupção, né? Precisamos sarar das ideologias que têm estragado o nosso país.
da disputa política que não está ajudando nada. Precisamos interceder pelo nosso presidente. Seja você qual a tendência política tiver, não importa. Ore por teu presidente. Precisamos orar pela igreja brasileira. As igrejas estão doentes. A liderança religiosa está doente. Ore pelos pastores. Ore pelo evangelho no Brasil. A igreja tem até crescido, mas em alguns lugares tem crescido igual câncer. É um mal que se multiplica em vez de células boas. Células más têm crescido. Então, irmãos, é tempo de tomarmos cuidado com a apostasia. O Senhor Jesus está voltando. Vem, Senhor Jesus. E quando o Senhor se aproximar, dias difíceis teremos. Mas em nome de Jesus, prevaleceremos. Permanecemos fiéis. E que você, a minha oração é que você seja um dos remanescentes fiéis, na qual Deus segurará em suas mãos e o levará para a eternidade. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. E nós vamos ouvir agora o testemunho do missionário. E que você seja, mais uma vez, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus, ouvindo e sendo ministrado pela vida dos teus servos. Então, meus irmãos, estamos dando início à nossa entrevista de hoje, pela graça e a paz, o nosso irmão missionário Silvio, que através da Missão Avante, do Flávio, meu discipulador, a gente pegou o seu contato. Estou tendo a oportunidade de conhecer agora também, primeiro, além dos trocas de zap, né? Poder falar com o irmão agora e conhecê-lo junto com você que nos assiste, nos ouve. Irmão Silvio, eu chamo de missionário, de pastor, de irmão. De irmão ou de Silvio? Silvio mesmo. Com muita alegria. Minha mamãe é Silvia. Ah, é? Minha mãe é Silvia. Mamãe especial, então. A mamãe já mora com Jesus, mas é muito especial. Uhum. Silvio, me conte primeiro aí, quem é o Silvio aqui no Brasil, da onde você reside, com a sua família, suas origens, família. Você está aí na Tailândia, conta sobre a sua família aí também. Suas origens. Eu sou paranaense, de origem, né? Cresci no interior do Paraná, mudei para São Paulo com 13 anos, só me converti aos 26, eu me formei em engenharia naval. Opa, que bonito. Trabalhei por 10 anos como engenheiro na área de tecnologia. E, pela graça de Deus, me livrei disso e me tornei um missionário na Tailândia, porque o meu coração não estava naquilo, mas até onde eu pude, eu servia ao Senhor, trabalhando como engenheiro e fazendo ministério na igreja, em São Paulo, na igreja Novo Mundo. E foi nessa igreja que eu aprendi sobre missões. Certo. E que benção. Com 2 anos de conversão, eu me consagrei a missões. Estava apaixonado para pregar a palavra. Fui o primeiro a me converter à minha família, uma família de japoneses bem tradicional. A sua origem é japonesa? Meus pais são japoneses, são do Japão. Nasceram no Japão, não? Certo. E aí, meu primeiro chamado foi pregar o evangelho para os meus pais e para os meus irmãos, né? Opa! Isso me colocou uma chama muito grande. E quando eu ouvi de missões, eu vi de lugares que precisavam do evangelho, e havia uma necessidade grande no mundo, eu pensei no meu coração, assim, isso é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer da minha vida, né? Que bem. Depois desse querer que Jesus colocou no meu coração, depois de 10 anos, aí eu saí ao campo.
vir para a Tailândia. Você já se converteu com o chamado missionário? Não, depois de 2 anos de convertido, que eu comecei a me interessar, ouvir sobre missões. Ah, mas mesmo assim é pouco tempo. É pouco tempo. 2 anos. Mas na época de recém-convertido ainda, muito apaixonado por pregar o evangelho, foi aí que meu coração começou a queimar para missões. Mas só depois de 10 anos é que eu vim. Mas é joia, que bênção. Muito bom. E aí você, tendo esse chamado, você como que chegou até Avante? Como é que foi o seu ingresso na missão propriamente dito? A minha igreja tem um envolvimento muito grande com a Avante, sempre trabalhou em parceria, né? E, na verdade, a gente queria vir para a Tailândia, tinha um chamado. Eu vim para cá um pouco antes de vir para a Tailândia, eu fiz uma viagem de oração, de pesquisa na Ásia, e eu encontrei aqui um pastor tailandês que ele me chamou para orar e ele apresentou a necessidade do povo e a forma como ele via. Ele fala assim: olha, meu povo está morrendo sem ter ouvido de Jesus. Eu quero que você vá à igreja sua lá no Brasil e fala para eles que nós precisamos de ajuda e que você vai vir para cá como missionário. Nossa, que profeta, rapaz! Você vai vir para cá como missionário. Aí ele pegou, virou para a igreja, me apresentou na igreja e falou assim: olha aqui, ó, futuro missionário brasileiro vai vir para servir aqui na Tailândia. Bom, eu estava meio perdido ainda, né, com tudo aquilo e tal, mas voltei para casa, voltei para a igreja, falei com a minha esposa e eu falei assim: olha, eu estou completamente aberto a esse chamado, a esse desafio que esse homem colocou no meu coração, né? Nossa! E esperou um tempo para o processo da igreja. A igreja também fez um trabalho de oração, jejum e tal, e no final eles decidiram que iam nos enviar para a Tailândia, Que bom. em coerência com o nosso desejo. Aí a Deus abriu as portas através da missão OMF. A OMF é uma organização muito grande aqui na Ásia, fundada pelo Hudson Taylor, e eles foram falar de missões no Brasil e ficaram sabendo do nosso caso. A gente estava meio perdido, não sabia como ir para cá, e eles falaram assim: vem, a gente cuida de vocês, né? Então eles ofereceram toda uma retaguarda, e então a igreja entrou em contato com a Missão Avante. A Missão Avante fez uma parceria com a OMF aqui da Ásia, na Ásia, né, na Tailândia. OMF, F de faca. OMF. O que quer dizer OMF que eu não sei? OMF significa Overseas Missionary Fellowship. É uma organização missionária transcultural, né? Ok. Ela antigamente se chamava Missões para o Interior da China, o nome antigo. E foi fundada pelo Hudson Taylor, começou na China. O Taylor, hein? Sim, isso aí é histórico. E depois a missão cresceu e hoje ela se chama OMF. Porque ela deixou de fazer um ministério focalizado na China e hoje ela tem ministério em toda a Ásia. Que lindo. E foi através da OMF que a gente pôde vir para a Tailândia. Ok. Então a gente veio para cá com eu, minha esposa e meu filho com 10 meses de idade. A gente colocou os pés aqui na Tailândia. Nossa. Você falou do seu contato muito grande da igreja com a Avante por causa do Kenkudo? Isso, por causa do Kenkudo. Que é seu pastor? Da minha igreja, e ele também fazia parte da liderança da Avante. Ele foi seu pastor aqui no Brasil? Foi, sim. Tá muito bem servido, né? Muito bem servido. Você que já tem a origem japonesa entende o que ele fala, a gente perde um pouco. Acho que
Pensa num... Talvez eu entenda 5% a mais que você, eu não sei. Ô, quem curta, se você estiver nos assistindo, pelo amor de Deus, é amor no coração e brincadeira, mas não é fácil, não. Então, essa foi boa, muito bom. Eu já fui várias vezes em Santo André lá na missão, ter contato com o Josué, tudo, e pela graça de Deus, eu acho que 2 vezes o encontrei lá. Tive contato apenas 2 vezes com ele, uma graça, ou simpático, tanto quanto você. O Ken, ele me discipulou através de muitos cafés, né? Tomando café não tem certo. de manhã e tudo mais, e também eu fui muito bem motorista dele, né? Avante discipula com café e remédio para o estômago. É verdade. Faz parte, tal do meprazol, essas coisas assim, né? Eu, assim, quando o Ken ia pregar nas igrejas, para participar de congresso, eu era o motorista dele, então ele gastava tempo comigo no carro, né? Glória a Deus, que momento precioso, né? Jesus fazia suas caminhadas, eu acredito que ensinava os discípulos nas caminhadas e você teve o privilégio de estar com quem cuida aí nas viagens. Meu querido, resumindo aí, mas vamos conversar mais um pouco. Me dá a data quando você chegou na Tailândia, família, casado, quantos filhos? Chegamos aqui em setembro de 1998. 98, boa caminhada já, hein? Então, 12, 13 anos. Vai fazer 23 anos Não, 20, agora. 22 anos. 23 anos. Menino. Como eu tinha falado, eu vim aqui com a minha esposa e meu filho, Daniel, ele tinha 10 meses. 10 meses. E aí nasceu algum tailandês aí? Depois tive uma filha, a Mariana, né? Depois de 3 anos, tive uma filha aqui. Aí ela é tailandesa, né? Nasceu aqui. Aí, filho de brasileiro nascendo na Tailândia, registra, ela é tailandesa? Ela? Ela é tailandesa, ela não é brasileira? Não, ela é brasileira. A Tailândia não permite a naturalização. Aí você tem que ir no consulado e registrar tudo por lá. É pela embaixada brasileira. Isso. Só. Então, bem. Meu querido, então vamos agora entrar um pouco mais no trabalho. Já 23 anos, eu creio que Deus te deu muitos frutos aí para a glória do Senhor Jesus. E me conta aí, você chegou, trabalho com igreja, chegou sozinho, você, Deus e a mala. Me conta aí um pouquinho do início. Como que foi a chegada? Nós chegamos aqui, não conhecíamos ninguém, né? Felizmente tinha um missionário no aeroporto com uma plaquinha. Eita. Me esperando lá, e aí eu vi a placa, mas é esse cara mesmo. Né? Aí fui lá, e aí ele nos apresentou, então era um missionário da UMF. Passamos o primeiro ano no interior da Tailândia, aprendendo a língua. Fomos para uma escola, e foi uma experiência fantástica para nós, assim, de imersão na língua, né? Aprender... A primeira palavra que eu aprendi foi água, né? Minha vizinha me explicou como que fala água. Né? Isso. Como que é água? Eu precisava comprar água. Estava precisando comprar água, aí a mulher me ajudou ali. Como que é a palavra água em tailandês? A água é nam. Naal? Nam. Nossa, é meio cantado assim. É meio cantado, né? E aí você chegou sem falar nada, então? Sem falar nada, absolutamente nada. Mas passamos o primeiro ano aprendendo a língua, né? Foi muito bom, conhecendo lá. Depois a gente mudou para Bangkok e ficamos 2 anos e meio numa igreja, aprendendo, né, sobre a igreja e servindo nessa igreja, aprendendo a língua, desenvolvendo. Depois nós fomos para uma outra igreja, começar fazendo parte de uma equipe que era um projeto de começar uma igreja, né? Tá.
Já tinha um iniciar projeto já de trabalho. Já estava em andamento, eu fui lá ajudar por um ano. Era uma escola de inglês e eu tinha que administrar a escola e fazer um trabalho junto com um pastor tailandês. Trabalhei nessa igreja por um tempo. Certo. Aí, depois disso, nós começamos uma igreja do zero. Ok. Né? Então, nós fomos para uma outra região. A princípio, nós queríamos começar com outras igrejas, mas naquela época não tinha nenhuma igreja que pudesse fazer uma parceria com a gente. Então, nós começamos do zero, fazendo amizades com vizinhos e tal, e pregando o evangelho, fazendo atividades na nossa casa, fazendo Natal, festas e tudo mais. E quando a gente tinha alguns convertidos ou abertos para encontrar, nós alugamos uma casa e começamos ter reuniões lá. E a gente está nesse mesmo lugar até agora. A gente está trabalhando nessa igreja. Você teve 3 mudanças de endereço? Basicamente 3. Uma no interior, outra numa igreja que a gente ajudou, e agora Em Bangkok? nesse lugar. E está em Bangkok até hoje já. É a maior parte do tempo. Maior É a parte capital. também, é a capital. Na verdade, a gente... as outras 2 igrejas onde a gente trabalhou também eram em Bangkok, mas em outros bairros. Né? Ah, tá. Que Agora bom. a gente veio e a gente está aqui já há bastante tempo. Começamos do zero, sem nenhum convertido, e passamos por várias etapas aí, mas temos batalhado aí para formar discípulos, né? A Missão Avante fala muito conosco, nos ensina a fazer discípulos. Aham. E aí, com o tempo, a igreja acaba sendo uma consequência. Mas apenas como orientação para a gente, hoje, como é que está o trabalho aí? Você tem quantas pessoas contigo, a igreja? Qual que é o trabalho hoje? O que Deus já te proporcionou aí de resultado? A gente está com uma igreja com altos e baixos. Eu diria que a gente chegou num patamar de umas 30, 40 pessoas. Aí ela começou a regredir e diminuir. Hoje a gente está com 20 e poucas pessoas, adultos, né? Certo. E a gente está ainda sofrendo muito com a parte de firmar os discípulos na fé. Mas estamos aí, estamos batalhando, né? A gente não está fazendo uma coisa de curto prazo, a gente não está fazendo uma coisa de oba-oba, então a gente está jamais lutando para aprofundar, né? Desenvolver nosso desejo de ver uma igreja que tem temor pela palavra, né? E tem um coração quebrantado e humilde, né? A gente quer formar nesse perfil. Então, muitas e muitas lutas aqui. Imagina. Aqui no Brasil, para você abrir uma igreja, você aluga um salão ali, um lugar que era um bar, um boteco, que era uma escola, põe uma placa, você inaugurou uma igreja. Mas cada país tem sua cultura, suas dificuldades. Me conta mais aí como que é evangelizar. E muitos acreditam, 30 pessoas, 20 pessoas, que pouco, né? É que não sabe a luta. Eu sei. Imagina os números são diferentes do Brasil, o número é muito diferente, né? Mas para você chegar no coração do tailandês, me conta como que é conversar, conquistar esse coração. Quem são os tailandeses? A Tailândia, ela é um país essencialmente budista, talvez seja o país mais budista do mundo, e 95% da população, mais ou menos, é budista. E a população cristã aqui não chega a 0,5%.
Então, é um país, é um povo ainda... Cristã em geral se inclui catolicismo. Com o catolicismo, mais ou menos perto de 1%. Nossa, nem catolicismo, então. O catolicismo aqui ele é tão nominal quanto no Brasil. E mesmo esse 0,5% que eu estou chamando que é a igreja, entre aspas, evangélica, né? Ela, em termos de qualidade, é parecida com muitas semelhanças com a igreja brasileira, ou seja, muita coisa de doutrina é muito superficial e é uma igreja bastante comprometida com muita coisa voltada à pressão de resultados ou coisas desse tipo. Muitas Então, promessas, né? É uma igreja que está crescendo, mas que ainda tem uma dimensão assim, nada que se compare com países como o Brasil, desse tipo, né? Certo. E como que é? Uma identificação, o tailandês, ele se vê como budista como parte da identidade dele, né? Certo. Então, quando você vem apresentar alguma coisa, ele sempre veio como uma religião estrangeira, né? E eles, na verdade, não consideram e nem têm respeito por pelo que a gente fala. Então, a gente tem que conquistar muito o respeito das pessoas para poder falar alguma coisa, né? Aí é um caminho mais lento, mais difícil, e ele tem esse bloqueio mesmo nítido, não só cultural, e o peso espiritual. Uma vez o Flávio falando para mim, na Tailândia que ele foi, tem aquela imagem grande daqueles elefantes, né? É uma coisa muito louca, né? O país ele vive debaixo de idolatria, né? Então existem ídolos enormes por todo lugar. Você é tão comum que você nem dá muita atenção mais, né? Então você vê ídolos em todos os lugares. Então, ídolos do tamanho de um prédio, todo assim tem uma grande quantidade de a idolatria ela é estampada em toda a Tailândia, né? E a dureza do coração é muito grande. O budista ele tem um orgulho muito grande de ser budista, como parte da identidade dele de tailandês, né? Ele acha ele crê que o budismo é melhor que qualquer outro ensino, né? E ele considera que o cristianismo tem uma mensagem de pessoas que não têm conhecimento. Certo. E ela é uma mensagem passional que não encaixa com a realidade do povo. Entendi. Então, É uma coisa que, na cabeça deles, o cristianismo não responde os seus anseios. exato. Uhum. É. Então, a gente tem muita dificuldade. A entrada e saída de pessoas na igreja também é alta por causa disso, porque as pessoas, quando elas vêm à igreja, elas estão procurando mais uma solução para um problema na sua vida cotidiana, e quando ela tem esse problema resolvido, ou de alguma forma melhorou, ou ela achou uma solução em outro lugar, ela não vê mais a necessidade de vir à igreja, né? Então, não é diferente no Brasil. a busca ela é uma mente muito pragmática, voltada para resultado imediato. Eu quero uma solução para o meu problema aqui, né? Se a igreja oferece, ela atende, ela aceita Jesus e tudo mais, mas depois disso, passada essa crise, ela desaparece como se não tivesse acontecido nada, né? Então, é muito problemático. Não vejo que isso aconteça só no Brasil, isso é verdade, mas a mente aqui, porque a mente budista ela é muito voltada para a independência, né?
e voltada para as coisas, vamos dizer assim, práticas, não, ela não tem as pessoas não têm uma busca de um relacionamento pessoal com outras pessoas ou com Deus, por exemplo. Certo. Então, a Falando nesse dificuldade, assunto, pode terminar. então, são as dificuldades que a gente tem ao fazer o discipulado, né? Então, a gente tem que lidar com muitas frustrações, porque você investe 5, 10 anos na pessoa e a pessoa dá um tchau para você e nem se sente constrangido por isso, né? Então, é uma sociedade que, vamos dizer assim, não desenvolve muito essa parte relacional, essa parte de ligação emocional, essa parte de, como se diz, compromisso. Certo, certo. Falando assim dessa questão aí da religião budista, quem é Cristo para esse povo aí? Como que eles é um profeta, é mais um herege, é o quê? Quem é Cristo, o tailandês? É difícil explicar para eles? Bom, existe uma boa população que nunca ouviu falar de Cristo, com certeza. Agora, as pessoas que ouvem falar, a grande maioria vai dizer que é o fundador da religião cristã. Certo. Fundador. Igual o Maomé, vamos dizer assim. É, Do budismo. é um fundador, sem nenhum conhecimento um pouco mais íntimo, né? Isso. E o discipulado, você consegue encontrar o teu povo aí que você juntou, graças a Deus, falou de Jesus para eles, discipulou. Me conta aí sobre o discipulado. Você tem uma cafeteria, você vai nas praças, como que você organiza isso? A gente procura andar com as pessoas, né, nas lutas que elas têm. Então, quando os parentes estão doentes, quando passam por crises. Então, as pessoas que se firmam são as pessoas que perdem gente, então é através de funeral, hospital, andar junto, perde emprego, e essas coisas aí. Através da dor, né? Através das coisas do dia a dia, da vida do dia a dia. Uma outra parte que a gente procura fazer é que a vida toda de um tailandês típico, ela é montada em torno do budismo. Então, por exemplo, até o lazer do tailandês é muito ir para o templo e fazer méritos, e os passeios são visitas aos templos para fazer méritos, para ganhar pontos, para ter uma reencarnação melhor, coisas desse tipo. Então, quando a pessoa se converte, ela perde um pouco das referências, né? Então, a gente procura também dar uma vida social a essas pessoas. Então, além de coisas de Bem igreja, né, pensado. de passear juntos, de fazer algumas coisas, para que eles tenham uma vida social, né? Tem muita coisa que eles acabam Entendi. assim, né, descolando da sociedade em algumas áreas. Então, a gente tem que criar algumas coisas que ajudam eles a ter uma vida social. Não é só tirar, tem que oferecer algo, né? A gente muitas vezes, eu vejo isso até mesmo aqui no Brasil, às vezes algumas pessoas, deixou de tal prática no mundo, agora você não pode isso, não pode aquilo, vira uma religião do não, 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 não. E às vezes eu me pergunto, e o que pode então? O que não pode? pode cair por isso. Eu Não acho pode cair por isso, né? Mas o prazer da comunhão, de fazer coisas juntos, é uma coisa que é importante. É difícil para uma igreja que ainda não tem corpo, né? Tem pouca gente, tem muitos buracos, mas é uma parte que a gente procura também, se ocupa. Né? Graças a Deus. Relação à pandemia, Silvio, tá? A família, você, a esposa, os filhos estão bem? Ninguém teve problema nessa pandemia aí, não? Não, aqui a situação
é, assim, é de pouco risco comparado com o Brasil, né? Ah, que bom. Então, a gente... Tranquilo. E aí a pandemia, então, em volta de você, o convívio de você com o povo, está trancado, está parado, tem nada de restrição, está tendo vida normal? A gente está fazendo todas as atividades presenciais, mas existe uma pequena, vamos dizer assim, preocupação. Algumas pessoas têm um pouco de receio. Às vezes uma escola fecha, depois abre de novo, mas de uma forma geral as atividades continuam normais, né? A gente Que não bom. tem. Agora, o que afeta é a economia, né? O mundo inteiro está numa crise financeira, então a população está com problemas, né? Então, às vezes tem algumas pessoas que estão assim, tipo, passando dificuldades, né? Mas na igreja em si não vejo ninguém passando grandes dificuldades. O governo dá uma ajuda financeira para compensar as perdas, né? Certo. Como no Brasil, né? Então Glória a Deus. ainda Que bom. está ok. É. A Tailândia, basicamente, ela tem muita exportação de tecnologia, né? Não, não. Ela não tem muita exportação de tecnologia. Não. Ela é praticamente fábrica, né? A Certo. tecnologia vem de fora, eles fazem aqui. São Ah, tá. Ele, montadoras, fábricas. montadoras, Ah, são empresas internacionais que vêm fazer aqui, né? Para usar a mão de obra que é barata, né? e aí vende o produto. Por isso que eu pensei que era tecnologia, mas não é a tecnologia. É a fábrica que Isso, eles só o exportam, trabalho mesmo. né? É. Mas o produto não foi desenvolvido aqui, né? Ah, entendi. Muito A bem. maior forma de receita aqui é o turismo, na verdade. Turismo. Aham. E agricultura, né? Arroz, algumas coisas. É. Arroz aí a gente. Muito bem. Eu acredito que nossa missão como igreja é sempre pregar o evangelho, levar transformação, e esse processo não é fácil. É. Hoje você já está enculturado aí, já está dentro da cultura, já está bem estabelecido, e hoje, graças a Deus, você consegue, na sociedade, se achegar mais fácil. Como que é o seu contato com a sociedade aí? Eu e a minha esposa, nós nos sentimos em casa, mais aqui do que no Brasil já, depois de tanto tempo, né? A gente É, está completamente à vontade em termos de convívio e a gente está numa fase que a gente consegue comunicar muito mais em termos de palavra e tem muita coisa para fazer. Então, a gente investiu muitos anos aí de aprendizado e tudo mais e a gente espera que nos próximos anos a gente possa dar mais fruto, a gente tem mais liberdade com a língua, com a cultura, né? Entendemos muito melhor a cosmovisão de um budista e como abordar essas pessoas para poder gradativamente transformar essa cosmovisão para uma cosmovisão cristã. É um trabalho árduo que demora, tem que ter muito tempo e muita repetição. A cosmovisão budista ela é completamente diferente da cosmovisão cristã. Ela é uma cosmovisão extremamente satânica, diabólica. Você vê todos os componentes eita, satânicos na cosmovisão que eles têm, a ausência de Deus, o homem ele só tem ele é o dono da vida dele, ele tem que se responsabilizar pela vida dele e não existe ninguém que possa ajudá-lo. Essa forma de ver as coisas faz do povo um povo orgulhoso que despreza quem crê em Deus, né? E para você apresentar um Deus amoroso, que às vezes vão ver como um Deus fraco, porque é um sinal de fraqueza você se nossa, apegar às pessoas ou coisas desse tipo. Então, você
apresentar que existe um Deus criador, soberano, que te ama e que se importa, que quer cuidar de você, e que existe uma vida eterna. Tudo isso é totalmente uma Fora, nuvem totalmente escura para eles. Eles não entendem fora do absolutamente contexto total, né? totalmente. Então, é realmente um grande desafio. Leva muito tempo. Você fala a mesma coisa muitas vezes. Depois de alguns anos, a pessoa começa a entender. Né? Começa a entender. E é realmente assim, demorado, mas a gente está animado, no sentido assim, a gente tem assim um Deus extremamente assim maravilhoso. Só que a gente precisa ajudar as pessoas a verem isso, né? Então, estamos aqui, nós Muito vamos bom. fazer essas pessoas verem quão maravilhoso é o nosso Deus. Então, Com amém, né? certeza. Silvio, você tem vindo para o Brasil? Qual foi a última vez que você veio? Há um ano e pouco, Um ano e pouco. antes do Covid, né? Antes do Oh, Covid. que bom. Né? Que Agora bem. eu não sei quando eu vou poder voltar, né? Porque tá ruim aí. Vixe, não, não está fácil, não. É, Mas eu agradeço a Deus por este papo, meu irmão. Prazer te conhecer. Saber que o amém. povo de Deus está lutando, trabalhando para a pregação do Evangelho por todo mundo. Lugares Aham. tão distantes para nós, porém, que a chama do avivamento, da missão esteja sempre fervendo no seu coração, da família. Hoje, Uhum. seus filhos já estão com quantos anos? Estão aí com vocês? Um 19 e outro com 23. Ah, 23. Estão aí com você. Não, eles estão estudando nos Estados Unidos. Ah, foram para os Estados Unidos. Ganharam bolsa de estudos, estão estudando nos Estados Unidos. Meu filho tem visão para... Desculpa. Pode falar. Meu filho, ele está estudando na área de aconselhamento, uma faculdade cristã, e ele tem visão de trabalhar na Tailândia, nessa área de aconselhamento. Né? E minha filha está estudando serviço social para trabalhar com pessoas com dificuldades. Os dois E querem voltar para a Tailândia. é a paixão que eles têm, né? Eles querem Que voltar. bênção, Silvio. Que coisa. A missão alcançou o coração dos filhos. Que privilégio para você, com certeza. Acho que eles começaram a ver a necessidade do povo, a necessidade do evangelho, quando eles passaram um tempo fora e viram como que lugares que têm igrejas, né? E você vem para cá, você fica chocado, né? Você fica assim, não tem igrejas, né? E o fato deles ter nascido, crescido aí, uma cresceu e o outro nasceu, o envolvimento com a cultura é muito maior que a sua, né? É verdade, é verdade. Uhum. Eles têm uma intimidade com a Tailândia muito mais do que você que chegou adulto, né? Uhum. Então, assim, né? Eu vejo assim, né? A gente está numa fase assim de muito desejoso de formar uma igreja que treme pela palavra, diante da palavra de Deus. Amém. E a gente vê uma necessidade enorme de pessoas que sabem fazer discipulado. A igreja precisa muito de discipulado. Além de pequena, ela tem uma parte doutrinária bem deficiente, né? E o campo é enorme, existe uma necessidade enorme, e a gente faz o que a gente consegue fazer dentro daquilo que Deus tem nos capacitado. E fica o desafio para a igreja no Brasil, né? Porque Amém. aqui, assim, infinitas necessidades, infinitas oportunidades, né? O povo é resistente porque está nas mãos do inimigo, tem sido enganado pelo diabo de diversas formas, mas ele precisa receber um povo que tenha a luz do evangelho, que possa falar, né, disso e possa trazer libertação ao povo daqui. O povo tailandês, então peço que você ore e coloque para a igreja, né, a necessidade, né, e eu vou falar de novo aquilo que o pastor, há 25 anos atrás, esse pastor falou para mim, olha, meu povo, ele está morrendo e grande maioria não tem acesso ao evangelho, a gente precisa de ajuda.
É verdade. Acredito nisso, em um trabalho de formiguinha e com poucas formiguinhas. Precisamos de mais formiguinhas. Com Precisamos de certeza. mais formiguinhas. O trabalho é um trabalho de formiguinha, mas precisamos de mais formiguinhas para a honra e Imagina. glória de Jesus. Aqui a gente está, assim, quando a gente vê esse povo saindo das trevas do engano do budismo e louvando ao Senhor Aleluia. e derramando lágrimas de sentir a presença do Espírito Santo, de Amém. entender a palavra de Deus, você fica assim, ó, né? Que milagre. Que Amém. milagre. Vocês possam participar também aí, ora por nós, manda a gente, Sim. né? Silvio, Cá, você tem comunicação com o Face? Como que a igreja pode acompanhar o seu trabalho? Você usa o Facebook? Você usa o YouTube? Você tem alguma comunicação? Eu escrevo mensalmente um boletim de oração, né? E eu mando Pelo por e-mail? e-mail. Me faça, por favor, assim que a gente terminar a nossa entrevista, me envie os seus dados de e-mail e também contato para a oferta missionária, que eu vou colocar aqui embaixo no vídeo, na descrição. Vai estar essa nossa entrevista no YouTube, no Facebook. Aí eu coloco a descrição para ofertas e o seu e-mail, tá bom? Me envia aqui no meu zap. Silvio, prazer em conhecer. Depois vocês me passam o seu e-mail, eu mando a minha carta de oração mensal. Sim, já vou te... Isso. A gente pode fazer, né, para vocês estarem orando mais. Com certeza eu vou... O ministério pelo povo Thai. Perfeito. A igreja daqui, ela é mais ou menos 100 vezes menor que a igreja do Brasil. Então, imagina. Se a gente considerar dessa forma, né, é fácil, não. A proporção é mais ou menos assim. Né? Não só é pequena em membresia, como a liderança, não tem obreiros, né? Então... Ainda tem muito chão para formar pessoas que consigam reproduzir outros tipos. Amém. Quero orar por você, pedir que Deus, por favor, continue a fortalecendo, enchendo o coração. Deu para perceber que você é um apaixonado por Deus e pela obra, e que Deus continue te usando a ponto de abençoar a vida dos seus filhos. Eu creio que isso aí vai ser uma bênção cada vez mais e mais. Que Deus te abençoe, meu querido. Prazer. Conte com a gente aqui, tá bom? Pai de amor, nós te agradecemos porque o teu Espírito nos une a tua igreja, o teu povo, em amor por aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor abençoe a vida do seu filho, Silvio, sua esposa, os filhos estudando nos Estados Unidos, e que o Senhor o capacite intelectualmente, emocionalmente, capacite ele com paciência e perseverança na obra do Senhor. Que a chama do teu Santo Espírito continue fervendo dia após dia na sua vida, no seu lar, e que os frutos, ó Pai, independente do tempo, que venha e que venha frutificar como uma árvore grande e frondosa, não para a glória do Silvio, mas para a glória do Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador, e que a gente possa ouvir ainda mais bênçãos e bênçãos sem medida. Abençoe essa igreja que está lá, estes que estão talvez sendo perseguidos por familiares, desprezados, ignorados, mas que o Senhor fortaleça na fé de cada um desses teus filhos na Tailândia, que possam ser multiplicados em muitos e muitos mais. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no teu coração. Prazer te conhecer, meu querido. Fique firme. Josué sempre fala assim para mim, fique firme. Deus abençoe. Por muitos anos. Grande abraço, Leandro. Obrigado. Tchau, tchau. Que bênção, que japonesinho abençoado, gostoso de falar com ele, simpatia, prazer em conhecê-lo. Como sempre eu tenho feito entrevista já gravada há alguns dias, semana passada, mas eu quero aqui então
reforçar o que foi dito na entrevista sobre a contribuição e oferta missionária. Está aqui na descrição. E se você quer receber comunicados missionários da obra como está sendo feita lá na Tailândia, então envia o e-mail, né? silvio.onoi@gmail.com. Onoi, O-N-O-E, certo? silvio.onoi, conforme está escrito ali na capa, você vai ver, e na descrição também. Gente, um beijo para você, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua família hoje e sempre. Amém e amém.